Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão para o canal Umbanda Simples. E hoje o nosso tema é Firmeza do Anjo de Guarda. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/Umbanda Simples. E se você tiver Instagram, nos acompanhe também por lá. Procura por canal Umbanda Simples, ok? Bom, antes de nós começarmos, é importante frisar que o objetivo do canal Umbanda Simples é o de compartilhar um ponto de vista sobre a Umbanda. Aquilo que eu aprendi, aquilo que eu faço, aquilo que eu ensino em nosso terreiro, ok? Apenas um ponto de vista, tranquilo? Então vamos para o nosso tema. Cada um de nós, ao encarnar, ao chegar aqui na Terra, terá em sua retaguarda a proteção de um espírito. No Espiritismo, esse espírito será chamado de espírito protetor. No catolicismo, será chamado de anjo de guarda, mas se trata de um espírito um pouco mais evoluído que o encarnado, porque se ele fosse do mesmo nível ou até inferior, então ele não poderia servir de protetor e guia àquela pessoa, já que ele poderia incorrer nos mesmos erros, né? Então, ele geralmente está um pouquinho à frente do ser encarnado, é um espírito comum, não tem asa, não tem nada disso que é preenchido pela fantasia. É um espírito humano, alguém que esteve aqui na Terra, que passou pelo aprendizado, que errou, que acertou, mas que conseguiu evoluir e que recebe da espiritualidade a incumbência de proteger uma pessoa. E todos os encarnados têm isso. Mesmo aquele mais perverso, mesmo aquele que parece profundamente mal, ele também tem um espírito protetor, um anjo de guarda que tem a incumbência de guiá-lo no caminho da vida. Bom, no caso da Umbanda, esse espírito pode ser um dos nossos guias ou não. Pode ser ou não. E já vi ambas as situações. Às vezes o médium tem ali, entre aspas, todo o seu enredo de guias. E além desses guias que estão propriamente ligados ao trabalho mediúnico, ele ainda tem a assistência de um espírito protetor que é o responsável pela vida dele, que é aquele espírito que tem a incumbência de cuidar daquele ser encarnado, de fazer com que ele encaminhe na vida, fazer com que ele cumpra o seu papel, cumpra o seu dever, ok? E em algumas situações, esse espírito também pode desempenhar a função de um guia, estando ali ligado diretamente à manifestação mediúnica. Porém, ele nunca vai se manifestar e dizer eu sou o anjo de guarda. Ele não vai se manifestar como o anjo de guarda. Ele vai se manifestar como um guia qualquer, se for este o caso. Tranquilo? Bom, e o que vem a ser a firmeza do anjo de guarda? Bom, vamos começar dizendo o que ela não é. Eu já conversei com pessoas que acreditavam assim: eu tenho que fazer a firmeza para firmar meu anjo. Como se o anjo estivesse lá meio balançando, e aí você firma para dar força para ele, ou para dar luz para ele, ou para ele te achar. Gente, isso não existe. A firmeza do anjo de guarda não é para o anjo, é para a gente, ok? Ele, o espírito, não precisa de nada, ele não precisa de vela, ele não precisa de absolutamente nada material. Quem precisa disso somos nós. E aqui entra o X da questão. Você já deve ter visto em alguma situação uma entidade falar para um consulente, por exemplo, que está perturbado: filho, firma no anjo de guarda, firma para o anjo de guarda, faz a firmeza do anjo de guarda. Existem muitas formas diferentes de se falar isso, mas é a mesma coisa. E por que essa entidade recomenda isso? Por duas razões. Número 1, é uma forma de fazer com que esse consulente reze, ore. Isso é muito importante. Muitas pessoas não conseguem orar com força, orar com vontade, se ela não tiver diante de si um objeto material, seja a imagem de um santo, seja um crucifixo, um terço, uma vela.
Então, a entidade pede que ela faça essa firmeza para que naquele momento ela consiga, com toda a força do seu espírito, rezar, elevar seu pensamento, melhorar seu padrão vibratório e, com isso, se aproximar energeticamente do seu espírito protetor, facilitando assim com que essa entidade possa agir, possa ajudá-la. Então, essa é a primeira função. A segunda tem a ver com a limpeza. Vejam bem, a firmeza básica e clássica do anjo de guarda é uma vela branca, um pires, onde você vai acender essa vela para ela não escorrer na superfície, e um copo com água. É só isso. Ah, mas se eu quiser colocar uma flor eu posso? Pode. Se eu quiser colocar um cristal eu posso? Pode. Enfim, aí você completa do jeito que você quiser. Mas a firmeza básica é uma vela branca, um pires e um copo com água. Tranquilo? Bom, quando você coloca esses elementos e você reza com toda a força do seu coração, com toda a força do seu espírito, a sua energia se eleva. E essa sua energia se aproxima da do anjo de guarda. Então ele consegue vir até você e, em chegando, o que ele vai fazer? Ele vai aproveitar a energia do fogo. É preciso nunca esquecer, o que importa da vela é o fogo. E é por isso que tradicionalmente se usa a vela branca, que representa a pureza, representa a paz, mas na ausência dela você pode usar qualquer outra cor de vela, desde que isso não afete você. Porque tem gente que acha, por exemplo, que se acender uma vela preta para o anjo de guarda, que o anjo vai virar o capeta. Então, se você tiver esse tipo de problema, sempre use a branca. Mas se você não tiver, use a vela que você tiver à mão, tranquilo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela energia do fogo, a energia da chama da vela, e vai utilizar imediatamente em seu favor, fazendo uma limpeza, fazendo um descarrego. Ele vai dar uma limpada no seu ambiente. E toda aquela energia negativa que ele tirar de você, ele vai direcioná-la para o copo d'água. Então, ele tira de você com a ajuda da força do fogo e ele direciona para o copo d'água. E é por isso que depois que termina, você pega essa água e joga na rua. Aquela energia joga fora da sua casa, para que aquela energia se dissipe na rua, vá embora, fique longe de você. Então, essas são as duas principais razões, tanto para os consulentes quanto para os médiuns. Porém, para os médiuns há um adendo. Geralmente as entidades recomendam que se faça a firmeza do anjo de guarda em dia de gira. Por quê? Porque dia de gira é um dia complicado. É um dia em que o médium recebe muito ataque. É um dia em que os espíritos trevosos se esforçam para tirar aquele médium no caminho, para impedir que ele chegue até o terreiro, para fazer com que ele desista. Então, quando o médium ele faz a firmeza do anjo de guarda no dia da gira, ele se fortalece, ele abre o seu campo espiritual para que essa entidade se aproxime e possa limpá-lo, possa fortalecê-lo, possa resguardá-lo das energias nocivas que querem impedi-lo de ir trabalhar, por exemplo. Então é por isso que as entidades pedem para os médiuns fazer essa pequena firmeza no dia de gira, ok? Então, resumo da ópera. Basicamente são duas as funções: fazer com que a pessoa ore, fazer com que ela eleve seu pensamento, fazer com que ela entre em contato com essa força superior e, por outro, fazer com que ele possa, através dessa sua reza, através da aproximação desse espírito, ser limpo, ser purificado, digamos assim, ok? Aí vamos às perguntas que normalmente as pessoas fazem, né? Bom, uma dessas perguntas é: eu posso apagar a vela do anjo de guarda e acender depois? Pode. Da forma como eu trabalho, pode, não tem problema nenhum. Por quê? Porque o que importa é a chama, o que importa é o fogo, não é a vela. A vela é apenas a forma mais simples, barata e segura de manter a energia do fogo. Agora, a água você joga fora.
Se você não conseguir jogar na rua, sei lá, de repente você mora no 20º andar, então joga no ralinho da pia, deixa a água correr bastante para que aquela água carregada negativamente possa cair no esgoto e que esteja longe da sua casa. E se você tiver um altar, faça essa firmeza no altar. Se você não tiver, faça essa firmeza no local mais neutro possível da sua casa. Aqui, por exemplo, nós temos entre a sala e a cozinha, nós temos uma pequena copa. E lá nós temos o nosso altar e nós só utilizamos esse espaço para rezar, para firmar e para estudar. Lá tem uma mesa, a gente estuda ali, computador, livro e tal. E é só para isso que a gente usa. Então aqui em casa é o espaço mais neutro, portanto é o local mais indicado. E por fim, um cuidado muito importante. Gente, nunca deixe a vela acesa sozinha. É preciso lembrar que energias são forças cegas. Elas não são inteligentes. Você firmou, o anjo vem, utiliza aquela energia, te limpa, tranquilo, descarregou, fez o que tinha que fazer, a vela continua acesa. Esse anjo vai embora, você vai para o terreiro, de repente uma janela aberta, sopra o vento, a vela cai, pega numa cortina, quando você chegar, fogo em casa. E aí começa, cadê meu anjo? Por que não ajudou? Não, é uma questão de bom senso, é uma energia cega, vai pegar fogo mesmo. Então, não deixe a vela acesa. Muitos umbandistas têm esse hábito, né? Vai para o terreiro e deixa a vela acesa. Não faça isso. Não é necessário deixar a vela acesa durante o período em que o trabalho acontece, ok? Então, dica que é o que eu faço aqui em casa. Bom, as nossas giras aqui são aos sábados às 6 horas, ok? Beleza. Quando chega ali pelas 2 horas da tarde, 1h30, 2 horas, eu já preparo o meu banho de ervas. Deixo ele ali de molho até ali pelas 4, 4h30, quando então tomo o banho para depois ir para o terreiro, tá? Nesse período em que eu estou em casa e que eu estou fazendo o banho, é o momento em que eu faço a firmeza do anjo de guarda. Por quê? É o período em que eu estou em casa, é o período em que eu preciso dessa proteção, desse cuidado, de fortalecer a minha alma para o trabalho que eu vou realizar daqui a pouco. Então, quando eu vou pegar meu banho, eu já apago a vela, pego a água, jogo fora, tomo meu banho, ponho a roupa branca e vou para o terreiro. Não deixa a vela acesa em casa, porque se der bobeira, vai pegar fogo mesmo, ok? Bom, era basicamente isso. Um abraço, até a próxima.